Boa noite, boa tarde, bom dia! Terça-feira é dia de bate-papo com missionários. E nessa noite a gente vai estar conversando com o pastor Jaime Rosa, que é do litoral gaúcho, mas tem experiência no Uruguai e também tem experiência na Espanha. E ele vai estar contando um pouquinho como é que foi o tempo dele quando ele pastoreou nessas nações, as experiências que ele teve, como ele chegou nesses lugares. Vai estar contando um pouquinho a história dele. E tu és nosso convidado para estar junto conosco aí e ouvir todas essas histórias. A gente está esperando o pastor Jaime chegar e aproveitando também que a galera vai entrando, né, para poder estar participando e estar ouvindo aquilo que vai ser dito aqui nesta noite. Mas deixa eu aproveitar esse tempo até ele chegar, que é o momento de fazer propaganda daquilo que a missão está fazendo, né? Começaremos agora, dia 5 de agosto, sem ser nessa quinta que tem agora, na outra, mais uma edição da Escola de Introdução a Missões do Eis-me Aqui. Então, quer saber mais sobre missão? Quer começar um trabalho de capacitação? Então entre em contato conosco, nos chama aí que eu te conto como é que vai funcionar, conto tudo o que vai acontecer nessa escola. Vem para cá, vem conosco, o pessoal já está chegando para a escola. Fala Leleco Padilha, tá aí o homem, né, que há pouco tempo atrás esteve aqui conosco para um treinamento de doutores palhaços. Deixa eu te contar mais. Nós estamos engajados, nesse exato momento que eu estou falando aqui com vocês, esperando o pastor Jaime entrar, estamos engajados numa jornada missionária com o apóstolo Ivens Luiz, que veio direto de Santa Catarina para estar aqui conosco durante 21 dias. Nós começamos agora no domingo, dia 25, passamos por Capão Novo, lá na Igreja Batista Nacional, pastor Fábio, nosso parceirão, também. Estivemos ontem, menos do Rodrigo. Não, tá com saudade de mim sim, Leleco, para com isso. Ontem estivemos lá com o pastor Josequel, na Assembleia de Deus Ágape, em Xangri-Lá. Tivemos um tempo muito legal, né? Porque o pastor Josequel, ele tem a igreja, junto com a igreja tem uma base missionária. Então lá tem uma escola de missões, tem uma galera que tá lá, é muito bom estar numa base missionária, a gente tem um tempo muito legal. E hoje nós estivemos em Novo Hamburgo na Rádio Felicidade, onde o pastor Ives pode contar um pouquinho da experiência dele. Mas experiência do quê? Do que ele está falando, né? Por que esse homem vai ficar circulando pelo Rio Grande do Sul durante 21 dias? Nós estaremos agora na região metropolitana, depois vamos para a região sul do Rio Grande do Sul e encerraremos esse período aí na Serra Gaúcha. E ele veio falar do quê? Ele veio falar das suas experiências missionárias, né? Então, ele já rodou aí uma quantidade grande de nações, e entre elas, a gente estava conversando agora há pouco, falando sobre as experiências dele no Haiti, as coisas que ele já viveu naquela nação, muito legal. Também esteve em outras nações, como China, Rússia, Albânia, mas ele está aqui para falar principalmente da missão que ele exerce, que ele executa lá na Coreia do Norte, simplesmente o país mais fechado do mundo e o país onde a Igreja de Cristo ela é mais perseguida. Então ele está por aí, se quiser saber mais sobre isso, se quiser saber onde ele vai estar testemunhando, onde ele vai estar ministrando, faz o seguinte, vai nos acompanhando aqui que a gente vai estar divulgando a agenda do pastor Ivens para de repente ir um lugar perto da tua casa. Para aqueles que moram no Rio Grande do Sul, moram em Porto Alegre, região metropolitana, vamos estar numa igreja aí perto da tua casa. É da região sul, de repente a gente vai estar passando por tua cidade. Lá na Serra Gaúcha, a mesma coisa. Então fica ligado, fica nos acompanhando. Estamos esperando aqui o pastor Jaime, que já deve estar entrando. Espero que ele entre com o Instagram dele, para a gente achá-lo. Quando ele entrar, a gente começa o nosso bate-papo. Vem, Jaime, vem para o Instagram, vem para a live, vem para o bate-papo. Estamos aqui aguardando para que ele entre e a gente possa, então, começar o nosso bate-papo. Certo? Bom, aproveitando, então, esse tempo, já que eu estou aqui, vocês estão aí,
eu estou esperando o homem chegar para a gente começar a nossa conversa. Eu vou aproveitando aqui para falar um pouco daquilo que a missão está realizando. Bom, eu falei aqui da escola do Ex-Me Aqui, que vai começar agora dia 5, né? 5 de agosto, mas também nós estamos aí preparando a nossa escola para o dia 2, segunda-feira, que é a escola do Ex-Me Aqui, Introdução a Missões em Espanhol. É uma escola 100% espanhol, então com professores ou que nasceram nas nações de língua espanhola ou missionários que passaram muito tempo por lá e são fluentes nessa língua. E no mês de outubro, nós estaremos com a nossa escola de missões urbanas. Aí, o Ivens Luiz Prado acabou de entrar, é o apóstolo Ivens que eu acabei de falar, e ele entrou aqui, mas eu vou contar um segredo para vocês. Ele está aqui na minha casa, então ele está aqui perto e vai poder ouvir tudo aqui, né? Tudo aqui presencialmente. E, pô, eu gostaria de ouvir, e por que não faz uma live com ele? Então, deixa eu te contar uma coisa, nós já tivemos a nossa conversa, mas para isso tu vai ter que entrar aí, né, aqui no Instagram do Ex-Me Aqui, procurar onde ficam ali as lives gravadas e vai lá para achar, e tem lá o nosso bate-papo, e lá no nosso bate-papo ele fala bastante, né, a gente teve 2 horas de conversa, ele fala bastante sobre a Coreia do Norte também, mas eu vou te dizer uma coisa, nada como estar junto assim ouvindo, né? Porque ali tá gravado, tal, mas aqui de repente numa igreja perto da tua casa, em um lugar aí perto, tu pode, né, ouvir presencialmente aquilo que ele tem de experiência. E falando nisso, o nosso convidado acaba de entrar aqui e eu já vou chamá-lo então, já que eu fiz bastante propaganda, eu já vou aproveitar para chamá-lo para a gente começar o nosso bate-papo. Pastor Jaime, tô lhe chamando o convite, aceita e vem para a live, porque eu preciso te ouvir e aproveito para tomar o meu chimarrão. Fala, Jader, queridão, um grande abraço, direto de Bagé. Agora sim, agora o homem está chegando. Fala, homem de Deus, tudo tranquilo? E aí, boa noite, tudo bem? Pelo jeito tá frio aí. Frio, 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 aqui tá frio. Imagino, imagino. Né? O pastor Jaime, ele tá no litoral gaúcho, então, poxa vida, lá sempre tem um ventinho a mais. Ontem nós estávamos por aí, já bem frio, começou a esfriar, até ontem estava, vai esfriar, vai ir, e parecia que não ia chegar, mas hoje já amanheceu diferente. Pastor Jaime, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer e uma alegria poder ter esse bate-papo contigo. Amém? Gostei também de ser convidado. Maravilha. Vamos fazer assim, ó. Antes da gente entrar, porque a gente tem que entrar no Uruguai hoje, a gente tem que entrar lá na Europa, lá, né, especialmente na Espanha. Mas antes da gente entrar nessas nações, vamos começar pelo começo. Como é que tu foi achado por Jesus, Jair? Como é que foi tua história com ele? Como é que começou tua caminhada com Jesus? Conta pra gente te conhecer um pouquinho mais. Começar pelo começo é bom, hein? Começar pelo começo. Rodrigo, eu tinha 16 anos e fui convidado para ir numa igreja pentecostal. Estava terminando ali o ensino fundamental e fui na igreja e vi desculpa a palavra, aí um velhinho pregando a palavra assim, em pé, na frente do púlpito. E aquela palavra entrou em mim assim, e disse, pá, aquele dia eu já fui pensando outras coisas para casa. E aquilo começou a no bom sentido, me perturbar. Eu ia trabalhar pensando naquilo e vinha para casa pensando naquilo, jogava futebol. Os caras, hoje tem um jogo no domingo, bah, cara, eu não quero jogo, cara, quero é Jesus, cara, não quero jogo mais não. Aí ninguém me falou nada se negócio de jogo, se jogava, não jogava, eu me fechei e queria seguir aquele negócio, aquela coisa boa que eu sentia ali, e aí aceitei Jesus com 16. Hoje eu tenho 60. Faz pouco tempo, então. Foi uns dias atrás aí.
semana passada. E tu sabe, ô Domingos, que agora, Rodrigo, o mês passado, me deu nostalgia de ver a... e voltar no Rio onde eu fui batizado. Opa! Faz uns 40, 50, nem me lembro, faz 45 atrás. Né? Não me lembro, não tenho bom de matemática, não sou bom de matemática. E fui lá, no município de Areia, no Rolante, fui lá no Rio que eu fui batizado. Com 16. Uau! É, Que legal, hein? é uma coisa. Sempre fui muito, desde os 16 anos, muito. Eu não sou filho de cristão, né? Meu pai já faleceu, minha mãe é hoje viva com 86, eu não tenho nenhum irmão que seja cristão, assim. Até eles cooperam bastante, a igreja cristã, mas não tem envolvimento, não são batizados, não congregam. E desde aquele tempo, com 16, eu já comecei a. Eu enxergava um cara que nem tu, assim, eu disse, pô, eu quero ser que nem esse cara aí. Pô, esse cara tem chamado, esse cara é de Deus, esse cara tá fazendo alguma coisa para Deus, eu quero fazer. E aí eu com 16 já comecei a buscar essa chamada aí, né? Certo. Porque essa chamada, ela é romântica. A missão é romantizada. E isso é uma coisa muito... Desde aquele tempo eu me envolvi. E eu fui assim, eu fui um cara que eu participei de muitos congressos de missões por todos os estados. E quando eu via alguém falar sobre missões, meu coração se agitava. E eu disse, bah, é esse o caminho, é esse aí, é isso que eu tenho que ser. E fui indo, trabalhando, ajudando, e sempre com aquela chamada. Eu tinha músicas, né, que falam sobre missionários que eu não podia ouvir. Me quebrava, me deixava o dia todo, uma semana toda quebrado. E eu via o sofrimento e lia muito, muito sobre missionário, sobre missões, sobre campo missionário. E aí foi isso, eu me meti de cabeça mesmo. E hoje eu oro para que tenha pessoas como tu, como eu, como outros aí que eu conheço, que estão envolvidos até o só sobra o nariz para respirar, envolvido mesmo. Amém. Essa é a nossa oração. E quando é que tu você entendeu que tu tinha o chamado pastoral? Porque daí tá, tu começou ali, Deus começou a falar contigo, tu começou, não queria saber de futebol, queria saber de Jesus. Mas aí tu te torna então pastor. Como é que tu entendeu assim, bah, Deus está me chamando para ser pastor? E como é que tu começou a tua caminhada como pastor? Tá. Olha, eu nunca tive, né? Eu nunca tive essa. Meu alvo não era esse, assim, bom, eu vou ser pastor, não tinha isso, não tinha não tinha essa visão, nem entendia a administração, a, o cargo eclesiástico, não entendia. Mas eu era muito envolvido, queria trabalhar 24 horas na igreja. Então os meus líderes me puxaram para perto deles e, ó, tu quer? Então tu vai trabalhar, mas ainda não tinha noção disso. E aí, certa feita, um pastor já falecido, né, com 94 anos, que foi meu pastor por 32 anos, me disse, olha, tu tem uma chamada e eu vou te colocar como presidente do departamento de missão da nossa igreja. Aí ele disse, mas caiu no lugar certo. Tudo que eu queria, mas não entendia muito também, né? E aí fui. E eu tinha um trabalho secular no estado que eu não poderia deixar, porque já faltava. Eu tinha trabalhado muitos anos e eu pensava, pô, agora eu vou esperar me aposentar e vou me vou me envolver mais e me vou involucrar mais
Me vou involucrar, tu sabe falar espanhol, não? Então, e um dia, vou te dar o ponto de partida, assim que eu vi que Deus me chamou de verdade. Eu ainda trabalhava, nós tínhamos enviado um missionário, que hoje mora aqui em Capão Novo, Jesus Marques. Ele morava em Pão de Açúcar, O Jesus Marques está morando em Capão? Capão Novo. O Jesus Marques que foi para o Uruguai, que ficou Sim, eu acho que Rivera. conhece ele, que Conheço, tá conheço. morando em Capão Novo, né? Pô, não sabia disso. E, tá ali, tenho visitado ele. E 6 anos depois que nós enviamos ele para o Uruguai, eu, como presidente da missão, disse, vou fazer uma visita para ele. E fui, não conhecia nada. Cheguei numa cidade chamada Pão de Açúcar, perto de Maldonado, talvez tu conheça, perto de Ponte del Este. Conheço, Lá fiquei conheço. 6 dias lá. 6 dias, estava de férias, fiquei 6 dias. E lá a gente saiu fazer o evangelismo, participar da ceia e cultos e mensagens da palavra de Deus e turismo também. A gente começou a visitar. Eu tinha um sonho de conhecer Punta del Este. Ele fez um mate para nós, um chimarrão, fritou uns pastel lá e vamos. Ficamos o dia todo lá, voltamos de noite. E eu fiquei, eu fiquei 6 dias lá. E no último dia que eu vim embora, meu coração já ficou lá. Eu disse, eu tenho que vir ajudar nessa obra. Eu fico até meio... Tô velho, né? Me emociona um pouco. Mas isso é Cara bom, velho isso é se bom. emociona. Tá. Ah, mas isso é bom, isso é bom. E aí, me despedi dele lá e ele disse, Tá. volta, Jaime, volta que teu lugar é aqui. Mas eu ainda tinha mais 4 anos para trabalhar no estado. Aí vim, falei com o meu pastor, olha, eu quero que tu me envie. Como é que tu quer ir? Eu quero ir como missionário. Daí ele, Jaime, tu sabe, tu é do departamento de missão, tu sabe que nós temos uma despesa enorme. Já temos 6 ou 7 missionários e tal. Eu disse, não, eu não estou pedindo auxílio nenhum financeiro, porque eu vou esperar esses 4 anos. Eu quero uma promessa que vai me enviar. Daí ele, estamos certos, vou te enviar. E eu não era pastor ainda. Eu acho até que nesse caso, Rodrigo, eu acho que essa chama que eu tenho, que tu tem, e que todos que estão envolvidos contigo têm, eu acho que não chega nessa intenção aí. Bom, eu vou ser pastor. Não, eu acho que não. Eu tenho essa impressão minha, eu estou falando isso, eu penso isso. Isso pode ser uma consequência depois. É uma consequência, né? Tu vai lá, abre um trabalho, planta uma igreja e daqui a pouco tem 10, tem 20, tem 30, tem 100 membros e tu é o pastor. Mesmo não sendo consagrado, mesmo que não se assine o papel, mesmo que não cumpra nada, tu agora passa a ser o pastor e, logicamente, aquela igreja que tu congrega vai te consagrar, né? E tu é o pastor, de fato. Talvez não dê direito, mas de fato é. Então, quando eu fui para lá, quando eu dei os 4 anos que eu fui para lá, Tá. Mas me tu lembro foi que para Pão de Açúcar mesmo. eu já fui para Pão de Açúcar. Lá estava o Marx, o Jesus Marx que tu conhece. O Uhum. Jesus Marx passando uma guerra financeira, uma guerra. E aí eu despertou uma coisa que é bem forte em ti, né? Eu vejo que se tu tivesses recursos financeiros,
que a grande luta hoje, né, é o recurso financeiro. Vai mandar um cidadão para um país, vai ter que, pelo menos um começo aí, um ano, não sei, manter. Tem que ir aluguel, tem o salão, tem as despesas da casa, tem a família. Então a gente tem essa... E quando eu fui, daí perdi um pouco na linha do pensamento aí. Eu disse para ele, olha, para mim não precisa nada, porque eu vou estar aposentado e eu vou me manter. E o Marcos, eu cheguei lá no Marcos passando um perrengue, assim. E eu resolvi vir voltar para a fronteira, por quê? Porque eu tinha uma filha nova também, de 14, que precisava estudar. E lá não dava. Ela não tinha noção nenhuma de espanhol, nem eu. A nossa família não sabia nada. E aí eu peguei, voltamos ali, e aí fiquei ali. Uma das coisas que eu me lembro bem é que tinha um pastor local, que seria a minha cobertura ali, seria o meu chefe, e ele disse, Jaime, eu preciso de ti, só que eu quero que tu fique, que tu bata o recorde do último missionário que teve aqui. Se bater recorde, isso não me... Eu não vim para bater recorde. De quem? O que é isso? Bater recorde na missão? Tinha coisas que eu não entendi ainda. Tá, tu me diz quantos dias que o cara ficou aí, que eu quero bater esse recorde. O cara, o último que teve aqui, ficou 4 dias. Eu disse, não, isso pra mim é uma barbada. Eu vinha do regime duro de 30 anos. Né? Qual era a sua cidade, Jaime? Daí eu já estava ali onde tu conhece, na fronteira ali, aí no Chuí. Eu vim de Pão de Açúcar para ali, daí. Daí já fiquei morando na casa pastoral. E eu te confesso agora aqui que no 4º dia eu tive vontade de voltar. Muita vontade. Eu dizia assim, pô, o que eu vim fazer aqui? Sair de Capão da Canoa para isso aqui? Não, né? Mas aí... E aí eu disse assim, olha, eu tinha uma convicção, sempre tive, né? Sempre tive. Eu tive uma convicção, se eu vou para vencer. Eu não vou lá para... Até às vezes eu falo, né, que o turismo é uma consequência, né, da missão, né? Tu vai, não conhece, daqui a pouco tu começa a conhecer os lugares que todo mundo deseja conhecer, como eu te falei agora, em Punta del Este. De repente eu estava lá em Punta del Este, visitando, passeando e pregando a palavra de Deus. É uma coisa que uma completou a outra. Mas na realidade eu não fui para o turismo, eu fui para levar a boa nova, para ganhar almas para o reino de Deus. Né? E depois deixar lá e vir embora. Né? Eu nem estudava muito o apóstolo Paulo, mas já estava com essas coisas na minha cabeça. Eu tenho muito claro, sim. E lá, então, como tu perguntou, lá eles me consagraram a pastor. Lá eles viram que fizeram uns testes. Eu venho de uma igreja, não vou falar o nome dela, por motivo de ética, mas uma igreja de uma dispensação tradicional muito ferrenha, que é uma faculdade. O cara entra para lá, é uma faculdade. Eu fiquei 32 anos lá, né? Hoje não estou mais lá, mas é uma faculdade que... Não, que não serve para mim. E quando eu fui para lá, deixa eu só completar aqui, quando eu fui para lá, os caras diziam, um cara de lá, que era daqui, de Sapucaia, me disse assim, tu não volta mais para tua denominação. Eu disse, não, rapaz, eu estou 32 anos lá, eu tenho amor, eu tenho raiz e tenho identidade com a minha congregação. 2 anos depois eu voltei, apertei a mão dele e disse, verdade. Então lá, como tu me perguntou, agora eu vou responder. Lá eu fui consagrado a pastor.
Lá eu fui consagrado a pastor. Porque eu passei nos testezinhos lá que eles pegam, né? Tô falando bem. Eu amo o Uruguai, amo os pastores do Uruguai, amo os missionários, amo a igreja do Uruguai. Inclusive tem gente lá que eu ganhei, batizei para Jesus, né? Então, lá disseram, olha, vamos te consagrar porque tu já está qualificado aos nossos olhos, então tá bem. Então, e aí, fui consagrado a pastor. Daí, fiquei 2 anos lá e voltei para o Brasil. Aí, voltei. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando ficou ali no Então, Chuí, tu ficou do olha, lado no do Chuí, Uruguai. morei do lado do Uruguai. Até porque, Rodrigo, quando eu sempre soube, né? Eu sempre soube que quando o cara vai para um país, eu sempre pesquiso. Quando eu vou para um país, eu pesquiso tudo lá, né? Que eu teria que, para eu aprender o espanhol mesmo, eu teria não vir no Brasil, ainda que morasse na fronteira. Então eu vinha uma vez por mês no Brasil, no banco receber, que eu recebo pelo Banrisul, fazia ali a canasta, o rancho, voltava para dentro e não ia mais lá. E a minha filha estudava. Tá? Então eu disse, eu vou aprender. Me deram um livrão grosso assim, de espanhol, e eu 2, 3 horas por dia estudava, lia, porque eu sabia que daqui a pouco eu tinha que pregar, tinha que predicar em espanhol, levar a mensagem em espanhol. E era a minha intenção. Eu não vou para lá sendo um brasileiro falar mesmo. Não, eu que tenho que me adaptar e não eles têm que se adaptar comigo, né? Eu tinha essa visão aí. E aí, aprendi o espanhol. E, graças a Deus, eu gosto muito dos espanhóis. Assim, povo de língua. E fiquei 2 anos lá e um dia cansado já, né? Cansado. Cansado. 24 horas na hora de Deus. Fui com toda a estrutura, fui com o carro. E tinha casa pastoral no Chuí. Mas chegou um tempo. Eu acho que é o meu tempo, sim, foi o meu tempo. Eu disse, olha, eu não aguento mais. E, toda tranquilidade. Está na hora de voltar. E depois eu ia todos os meses lá, até pouco tempo. Mês passado eu fui. Então visito e já estou com desejo de voltar para lá de novo. Acho que eu vou ficar uns 2 meses lá agora. Talvez vá abrir plantar outra igreja lá, vamos ver. Né? Nem Essa é uma sentimento. boa. É uma Essa é boa? uma boa. Eu acho uma boa. Eu todos os meses também estou indo para lá e agora no dia, não sei se é dia 14, não, dia 10, eu acho, tô passando por lá de novo. Também, claro, a minha experiência com o Chuí não é tanto quanto a tua, mas quem abriu, o pessoal até para saber, sem aproveitar, por quanto que o Jaime dá uma mateada aí, a primeira vez que nós fomos para o Uruguai, entramos pelo Chuí, isso foi em 2012, e quem nos indicou, abriu a porta para que nós entrássemos no Uruguai, foi o pastor Jaime. Ele nos indicou alguns pastores ali da fronteira. Nós chegamos lá, entramos em contato com eles. Um deles nos recebeu, o pastor Jonas, meu amigo, pastor Jonas, nos recebeu e ali apresentou os outros pastores. Estava lá, pastor Maciel, pastor Adroaldo. E com isso a gente entrou, então, a gente passou 12 dias no Uruguai, 5 cidades, e foi a primeira vez. Depois disso, na verdade, eu já fui mais de 40 vezes para o Chuí mesmo ali. Depois de abrir base no Chuí, está implantando novamente uma base ali, né? Então tem todo mês sem dar uma passadinha por lá. Claro, não é uma experiência tão grande quanto do pastor Jaime, mas eu também fico com saudade do Chuí muitas vezes. E para quem não conhece o Chuí, pode pensar assim, o Chuí deve ser uma maravilha, assim, uma cidade linda, né? Mas para quem conhece o Chuí sabe que é muito ao contrário. Quem pensa e tem saudade do Chuí tem que amar o Chuí, porque não tem outra explicação. Né, Jaime? Não tem sim, outra explicação de algo que atraia se não for Deus te mandando para aquele lugar. Sabe lá que foi
Ali foi uma escola, né? Uma escola, foi uma faculdade, eu fui quebrado lá, né? Eu cheguei com uma estrutura, posso falar que barata e arcaica, né? E, e lá o pastor disse para mim, ó Jaime, tu tem que aprender a perdoar. Tu é perdoador? Eu disse, bah, até sou. É, mas aqui tu vai perdoar todos os dias a mesma pessoa no mesmo erro. Eu disse, bah, então me ferrei. Porque o sistema que eu me criei foi um sistema militar, uma coisa mais complicadinha, né? Eu queria aquela estrutura militar, é na cobrança, né? E lá, assim, eu me quebrou isso por dentro, foi difícil para mim, né? Eu tive que, eu não vim acertar ninguém, eu vim para ser acertado, né? Eu vim fazer uma coisa que, se me pede isso, eu tenho que fazer. Então, muitos dogmas, muitas coisas, eu vim quebrado de lá. Eu tenho o prazer, o Rodrigo tem falado por onde eu vou aí. Certa feita eu ia caminhando naquela avenida ali, para ver se achava alguém, né? Falar, conversar assim, em português. E eu vi um hippie, cheio de coisas assim que para mim era estranho, né? A igreja, a minha igreja fazia assim para isso, né? Ah, daí eu disse, ah, mas eu vou falar de Jesus para esse cara. Eu tenho que falar. E o cara, eu olhei para ele, mas não, vou me incomodar ainda, não. Não, mas vou falar. Olha aí. Depois a gente viajou 40 quilômetros ali, falamos, fazia um evangelismo, aquele evangelismo antigo, que entregava papelzinho, folheto para convite e tal. Eu cheguei numa casa lá, é, na Barra do Chuí, Uruguaia. Cheguei numa casa, estava ele. Disse, olha, eu te conheço. Olha, a gente vai fazer uma reunião aí no domingo. Eu gostaria que possa ouvir a palavra de Deus. Não, não, que Deus, não. Não, não, Deus, não, não, não. Mas entra aqui em casa, vamos tomar um mate. Entra. Aí a namorada dele tinha sido aquelas meninas que vão naquelas escolinhas das igrejas, criancinha, aquelas coisinhas. Agora eles falam kids, né? Em inglês, crianças, tá? E aí eu comecei a falar com ele na sala, tomando chimarrão. E a namorada dele escutando, olha, eu já conheci uns pastores, já fui num culto, fui num reunião. E daí eu disse, tá, mas e tu só vive de vender essas coisas aí? Ele, não, eu sou professor de música da UTO, Universidade Tecnológica do Uruguai. Eu disse, o quê? Sim, eu toco todos os instrumentos. Todos? Sim. Eu dou aula no liceu, que é o ensino médio aqui. Eu disse, o quê? Sou professor. E tu não acredita em Deus, não? Não tem Deus. É trabalho e tem que trabalhar, e onde se trabalha, tem que fazer. Então tá. Daí eu disse para ele naquele segmento que eu tinha disse, vamos fazer uma prova com Deus? Isso faço. E quando eu fui embora, de noite, tu entra no teu quarto, fecha a porta e pede para Deus se revelar para ti em sonho, alguma coisa assim que tu acredite, para ver se ele existe ou não. Vamos? Ele vamos. Posso contar isso? Claro, claro. E aí, e nós tínhamos culto da juventude, que se chama dos jovens, tinha 52 jovens, todo sábado. E no final da reunião a gente fazia uma roda, dava as mãos, e um deles ia no centro e orava por todos.
E tinha um velho, de uns 80, um idoso, velho eu também sou, né? Então posso falar em velho aqui, dos 85 anos, né? E esse idoso, ele era solteirão, assim, nunca tinha casado, e ele ia nos cultos para olhar as meninas uruguaias, né? E eu, muito preocupado, eu disse, puxa, esse velho vai fazer eu perder gente aí, eu pensava, né? E no sábado ele veio, e veio esse hippie com a namorada, mais um grupo, né? E sempre eu trazia uma palavra, e depois ela fazia essa rede aí, E eu disse assim, pensei no meu coração, pá, hoje eu vou chamar o velho para orar ali no meio. Já eu penso hoje, assim, que já meio contrariado, eu contrariado com o velho. Hoje eu vou te botar ali dentro, que é para ti. Tu tem um ditado aí, ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa agora. E aí ele veio, entrou ali e começou a orar. E lá, assim, por exemplo, eles acreditam que profecia, né? E aí esse velho começou a orar e eu vi que o velho não estava orando do jeito que ele era normalmente fazia. Eu disse, nossa, Deus está usando esse velho. Uma oração muito forte. E daqui a pouco ele vem em direção. Aí o cara bota a mão na cabeça do cara e disse assim, eu vi tu orando hoje no teu quarto. E eu sou Deus que fala contigo, eu existo. Esse negócio assim. Eu disse, pá. Daí eu quebrei isso. Pô, quer ver que perdemos o cara? E aí terminou a reunião. E fomos embora. Eu fui pra casa, pá. Perdemos. Eu tô me cuidando aqui para não dizer o nome do cara, que talvez o cara tá aí assistindo. Mora em Melo? Não, em 33. E aí, no outro dia me chamou, chovendo. Bateu um cara lá todo molhado. Todo molhado. Eu disse, vai, tu é louco? O que é? O que houve? Eu vim dizer para ti que Deus existe. Uau! Deus existe. E eu quero que tu vá lá em casa, na quarta-feira, que eu fiz uma música para Jesus. Tu fez música para Jesus. Mas tu nem queria nele, não, mas eu creio, agora eu creio. Eu senti Deus. Eu senti. Eu fui para casa, não dormi de noite. Sabe, daí, na quarta-feira, eu fui lá em Miércoles, fui lá e ele começou a cantar uma música que ele fez, assim, eu disse, de onde é que tu tirou isso? Eu disse, eu abri a Bíblia, pegava um versículo, virava ela e ia lá no meio, pegava outro, e lá na frente pegava outro, e montei todo e fiz essa música. É a música certinha, assim, tudo concordando, daí eu... Então, são essas coisas que me fizeram pegar um amor pela inscrição e o amor no lugar. Fala um pouco aí, eu quero ouvir tu falar também. Tu também é de lá, meu. Não, mas a gente quer te ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, lá é assim, tem coisa que não adianta, né, cara? Lá é especial. Tem essas coisas que acontecem, né? Esses mistérios aí do Uruguai. Mas eu tava te ouvindo assim falar do Chuí, esse amor pelo Chuí, né, cara? E assim, como eu falei, Jaime, quem não conhece, pode. Às vezes o pessoal conhece Santana do Livramento, Rivera, e pensa que o Chuí é igual ao Rivera. Na verdade, o Chuí é uma quadra de Rivera, né, cara? Não tem nem como comparar, né? O tamanho, tudo. Então o Chuí, ele é um lugar que foi esquecido. Só Deus que lembra dele sempre, e algumas pessoas como a gente, assim, que nunca se esquece do Chuí. Mas eu quero agora te levar para um outro extremo, Jaime, porque eu estava pensando nisso, estava falando assim, meu Deus, o Jaime estava lá no Chuí, e daqui a pouco Deus tira ele de lá e leva ele para Madrid, Chuí, Madrid, chega até a dar uma rimada nisso,
Assim, são extremos, são extremos. A gente está falando de um lugar assim esquecido, um lugar que se não fosse os free shops que tem lá do lado do Uruguai, ninguém iria lá no Chuí, só Não. missionário iria para lá, né? Ninguém mais iria. Então, assim, mas é um lugar, tu anda naquelas ruas, são tudo assim, faz 10 anos que eu tô andando por lá, as ruas continuam a mesma coisa, só vai piorando. Aí tu sai desse lugar e vai, atravessa o oceano e para lá em Madrid, naquela cidade maravilhosa, tudo lindo, tudo uau, né? Fala para mim, É. fala para todo mundo que tá te ouvindo. Como É, é que tu foi parar em Madrid? Qual é que foi esse mistério de Deus? Conta aí pra gente. é, não foi fácil, assim. Às vezes eu também conto, né? Alguém que, quando eu vou visitar algumas igrejas, eles perguntam, né? Também tô com saudade de Madrid, viu? Ah, quando acabar isso, pode escrever. Aliás, nós temos uma viagem programada para Capadócia, na Turquia, ano que vem, né? 28 dias, vamos ver se vai. Se abrir aí, a gente vai. Foi assim, é, quando começou a bater um. Eu falo de mim, porque em mim bateu isso, né? Eu fiquei 24 horas envolvido na obra de Deus por 2 anos. Vai batendo um cansaço, acho que mental, não sei, não é de fazer força, não é nada. E eu já perguntei para minhas familiares, para os irmãos, o que vocês acham? Ah, volta. Mas eu voltar. Eu quero deixar aqui claro, não sei, eu vi alguma coisa uma vez, né, no seminário de missões aí, que o cara que sai chega lá, às vezes, tem a vontade de voltar. Isso é natural, passa o tempo, poxa, tem que ir um pouco para lá, para minha cidade, para meu país, convidar, tomar um chimarrão, essas coisas aí. E alguém me disse, tu nunca mais volta mesmo. Por quê? Porque quando tu chega aqui, tu tem vontade de voltar para lá, não tu veio de novo. E aí terminou para ti mesmo. Não tem mais. Eu fui aprender isso assim, ao vivo, a cores, no lugar daí. Não foi na teoria, foi na prática. E eu estava lá, no Chuí, e vi um congresso de missões, em Camboriú, todos os anos eu vim. Eu disse para a família, nós vamos passar pela BR-101, vamos entrar em Morro Alto, no Macapão, visitar a família. Vamos ao congresso, voltamos para o Uruguai. E quando eu entrei, eu estava tomando café em Capão ali, depois, ali já senti no meu coração, olha, terminou o teu tempo. O que tu está sentindo aqui? Nossa, eu estava numa alegria com meus filhos, né? Meus netos, tem 6 netos. Tem um que está me assistindo no outro quarto ali, de vez em quando ele veio me mostrar a imagem aqui. E aí perguntei, né, para a família, vocês querem voltar? Ah, não, nós já queremos, né? Aconteceu muita coisa lá aqui. Então tá. Então vamos voltar. Daí quando nós fomos para lá, eu vi uma bandeira de Portugal. Olha bem, com coisa que eu não posso ser bem certo da cabeça. E eu olhei aquela, que bandeira é essa? Bonita. Vamos ver de quem é. Fiquei de Portugal, comecei a escutar o hino de Portugal. E toda vez que eu via alguma coisa de Portugal, meu coração. E nesse meio tempo, um pastor de Londres, meu amigo, Joel Barbosa, entrou em contato comigo. Tu voltou? Voltei, então vem para cá, vem, quero que tu trabalhe comigo aqui. Tem igreja em Portugal, tem igreja na Espanha, tem igreja na Ceará, tem igreja na França, tem igreja aqui. Aqui já tem uma igreja grande, tá? Estou aqui uns 25 anos, 25 anos. Aí eu vou, na hora. Eu vinha cansado de lá. Falei antes, mas já queria ir para lá. E aí fui tirar a documentação. Aí eu disse para ele, olha, vai ser difícil ir para direto, quem sabe eu tiro
um visto de residência para Portugal. Tá bem. Aí fui tirar, tive que fazer 16 documentos. Lembrei. Gastei uma grana no consulado em Porto Alegre. E ali deu o visto de residência. Deu uma carta convite que veio de Lisboa, de um pastor que é daqui. Me mandou uma carta convite, provou lá que a igreja teria condições de me manter por 2 anos, com casa, carro e salário. Que eu estaria à disposição da igreja, que o meu emprego era na igreja, mas que não teria vínculo empregatício. Aí o cônsul de Porto Alegre disse para mim, olha, tu não vem aqui antes de 90 dias. Tu vem só depois de 90 dias. Tu vai sair depois de 90 dias. E aí eu olhei para ele e vi que senti assim, esse cara tá me enrolando. E justamente depois, quando deu 91 dias, eu liguei para ele, olha, já caducou teu visto. Disse, por que caducou? Porque uma semana deu teu visto de residente. Aí eu desanimei. 6 anos tentando. Só que, Pastor Rodrigo, nesse meio tempo eu fazia, olha bem, eu fazia culto via Skype com o pessoal da Espanha. Tinha uns 20, 30 membros. E com o de Portugal. E um dia, nós já estávamos com 2 igrejas em Capão aqui, voltei, trabalhando no outro ministério, 2 igrejas. Eu recebi um telefone, um celular, um telefone 0000. Eu li, ué, mas o que é isso? Não tem número, só 00. Pastor Jaime, vai no banco, na tua conta. Por quê? Nós já depositamos o dinheiro aí para te vir. Eu disse, não acreditei naquilo. Fui no aplicativo, tantos mil euros. Nossa. Hoje é 7, né? Aquele tempo acho que era 1,50, 2, bem pouquinho. E, tá bom. Mas não acreditei muito, viu? Já saía jantar fora, melhor restaurante. Não, isso é uma oferta. E justamente vinha um pacote por mês de lá de presente, coisa. Óleo, perfume, chocolate, bandeira, caderno, caneta. Eles faziam um bazar lá e mandavam uma caixa todo mês para mim. A senhora mandaram o dinheiro. Ah, que bom. E você ia gastar um pouco. Eu pensava que isso é fruto do meu trabalho. Ainda estava com o meu irmão que não é cristão de Porto Alegre aqui em casa. Passou 3 dias, veio, ligou aquele 0000 de novo para atender. Ó. Já chegou a tua passagem aí. Agora tu assume dia 20 aqui. Não sei se eu sinto vergonha de falar isso ou o que eu sinto agora, mas é a verdade. Aí cheguei e vi aquela. Falei com a família, tudo. E aí fui. Aí já começa uma outra história bem mais espiritual, assim, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. 32 anos, 34 na igreja. Né? Quase que eu disse o nome da igreja de novo. Mas lá foi um momento assim que eu vi Deus operar de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca. E aí fui parar em Roma. Eu ia até Lisboa. Estava pensando em ficar uns dias ali, porque tinha os irmãos ali que me queriam.
Comecei tudo. E depois eu iria para Madrid assumir uma igreja. Mas aqui tudo era pequeno. Aqui, aqui era grande, mas aqui era pequeno. Aqui a minha visão era. E eu fui um brasileiro para lá, né? Nunca tinha viajado de avião uma distância dessa. Saí 3 horas de São Paulo, cheguei 7 da manhã em Roma. Cheguei em Roma, não falava uma palavra italiana. O avião parou longe, assim, lá no meio da pista, uns 2, 3 quilômetros. Eu disse, meu Deus, agora, como é que nós vamos chegar? E ali Deus começou a falar comigo assim, como nós estávamos falando, aí eu e tu. Vai atrás deles. Vai, segue atrás, aí que eles vão falar. Aí veio, né, aqueles ônibus com cara de Ferrari quadradão, assim. Entramos tudo, sabe, uns 80, 100 pessoas ali, vamos pra lá. Peguei minha mala, uma malinha pequena, e a outra ficou ali dentro. Eu disse, eu não sei para onde é que eu vou agora. Bem, eu vou lá ver onde, pela passagem eu vou ver o gate ali, o portão que eu vou ter que embarcar para Lisboa, que é o meu destino final. Sentei lá, comecei a viajar na minha cabeça. Eu tô onde os cristãos morreram na boca do leão. Onde começou a história. Aqui começou tudo. Então, me deslumbrei um pouco também um café lá da manhã numa. Eu tô aqui, não posso acreditar. Daí liguei pro meu filho para avisar que eu tinha chegado, que eu tava no café. Que a minha nora disse assim, ô, meu senhor, 3 horas da manhã, tu ligando para nós? Eu disse, mas aqui é 8 da manhã, daí começou a cair a ficha. Lá começou a me quebrar de novo, os pedacinhos. Disse, aqui não tem volta. Aqui é só para frente. Perdi o avião para Lisboa. Sentei lá, mudaram o portão, perdi. E agora? Estava um velho perdido em Roma, com destino a Madrid. Achei que me levaram para uma agência lá da TAM. Falo muito bem espanhol, viu? Falo perfeito. Até confundo eles, né? Às vezes, assim, que tu é espanhol, que nação tu é? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Mas tu fala igual. Então tá bem. Aí a mulher me olhou, da agência ali, atendia, né? Os velhos perdidos, que nem eu. O que eu fazia? Eu disse, olha, eu sou um enviado de Deus aí. Quê? Acreditar, acredita, não quer. Para mim, me dá igual, como diz os espanhóis. Né? Se tu é enviado de Deus, eu vou te dar a passagem. Me deu. Só que a minha mala já tinha ido no avião que eu perdi. E aí o que acontece? Cheguei em Portugal, fiquei 20 dias ali na casa de um irmão. E ele dizia, não vai mais embora, fica aí, abre aqui. Nós vamos aqui. Queremos tu aqui. Daí eu vim com compromisso para lá. Avisei lá. Fiquei 20 dias ali. No sábado, passados 20 dias, um pastor de lá que me deu a carta convite. Disse, olha, tu vai trazer mensagem domingo aqui. Disse, mas é comigo. Tô explodindo com a mensagem aqui no meu coração, né? Pode convidar aí. Convida Lisboa todo que vai cair a casa. Tá bem. Na sexta-feira, no sábado, me ligaram da Espanha dizendo assim, olha, tu vai assumir amanhã à tarde, aqui 5 da tarde. Uau. Assumi compromisso com o cara. Aí peguei fui de ônibus, conheci as cidades, né? Peguei 10 da noite, cheguei 7 da manhã em Madrid, da igreja me esperando. Uma das mais belas cidades da Europa. Talvez perca para Paris, na França. Mas
Madrid mesmo, se pesquisar aí no Google, vai ver que é uma das mais lindas da Europa, né? E aí cheguei lá, estava esperando 7 da manhã, tomamos café com a cafeteria do terminal lá. Tinha uns pais esperando lá. A gente vai te levar na igreja para te conhecer a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, assim, que eu vi o tamanho e a dimensão da igreja. Aí foi meio... Eu disse, meu Deus, não. Eu não me senti, assim, sabe? Eu não me senti. Eu disse, não, isso aqui não é para mim. Foi construída para ti. Tu vai ficar ali. Aí foi, eu estava lá em Madrid. Entrei na escola, fui no colégio, fui entrar na escola. A igreja me deu abriu uma conta no banco para mim, fez um cartãozinho de transporte para andar no metrô, no ônibus, 30 dias, fez um plano de saúde para mim, dos melhores. E aí comecei a fazer obras de Deus, bem complicadinho lá, assim. Um choque para mim, um choque de cultura, de liturgia. Mas eu sempre tive na cabeça que eu não fui mudar ninguém. Quem tinha que se adaptar era show. Quer falar alguma coisa? Continuo. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. É que assim, na verdade, a nossa live ela tem hora, né? O Instagram nos dá 1 hora para a gente conversar. A gente tem ainda 5 minutos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, ó, a minha fascinação nisso é pensar nessa questão, pô, do Chuí para Madrid, né? Podia ser até, se a gente fosse botar um título, podia ter sido esse mesmo, né? Do Chuí ao Madrid, os extremos, né? A live dos extremos. Deixa eu te fazer, eu queria te fazer umas perguntas, eu queria fazer um bate-bola contigo, assim. Vai. Só para entender. Porque assim, a gente está falando de realidades extremamente diferentes. Onde é mais difícil ganhar alma para Jesus? Chuí ou Madrid? Madrid. Olha, isso é interessante. Não, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa em o primeiro mundo. Cara, a dificuldade lá é muito maior do que uma cidade como Chuí. Outra coisa, em relação. Essa coisa de ganhar alma. Em relação a essa questão assim, do discipulado, da pessoa se submeter a Deus, caminhar segundo aquilo que Deus quer que caminhe. E até assim, a pessoa te ouvir como pastor e entender que tem uma voz sobre a vida dela. Onde é mais difícil? No Chuí ou no Madrid? Ou em Madrid? Chuí. Chuí é mais difícil. Chuí. O Chuí, povo, como o espanhol do Chuí, ele tem a influência dos espanhóis da Espanha, porque a Espanha comandou muito tempo o Uruguai, né? Mas lá, assim, por exemplo, quando tu prega para uma pessoa, que ela te ouve, e tu prega para uma pessoa no Chuí, a da Espanha, ela se envolve mais daí. É difícil se envolver, mas quando ela se envolve mesmo. E aí é de coração, né? Aí eu consegui batizar uma hondurenha. A gente ganhou uma hondurenha para Jesus lá. Que ela marcava, olha, amanhã 3 horas eu estou aqui para te ouvir, porque eu quero te ouvir. Então 3 horas estava lá, eu ouvia até às 5, 6 horas, levando a palavra, assim. E depois foi para e a gente batizou ali e foi embora para Honduras. 6 meses, rapidinho, assim, 6 meses ela veio, conheceu Jesus e voltou para Honduras. E no Chuí mais é o povo muito humanista, assim, e muito ateu, né? Fechado. Então, para ganhar uma mais Madrid. Aliás, mais difícil lá, mas quando ganha, se compromete mais. Isso. E deixa eu te perguntar.
Tem mais uma que eu quero te perguntar antes da Não, gente se pergunta despedir. quanto quiser. Tá bom, tá bom. Não, mas o nosso problema é o horário. Senão eu ia te Tá perguntar bom. várias coisas. Mas eu quero te perguntar uma Tá. coisa. Em qual dessas duas cidades aí, né, desses dois países, desses dois locais, que Jaime, teve mais experiência com Deus? Qual dos dois, assim? Experiência foi de maneiras distintas, diferentes, né? Mas o Chuí, o Chuí foi extraordinário. Tem coisas aí que eu até hoje não falo, não conto, porque a pessoa não vai acreditar, né? Uma, uma, como é que é? Uma opressão. Talvez alguém não entenda o que é isso, mas é uma opressão muito forte, opressão. E quanto mais lá para dentro, pior. Eu não sei se conheceu a cidade de Minas. Minas é terrível, terrível, terrível. Difícil para dormir de noite. Tá com sono e não consegue dormir, é uma coisa fora da realidade, assim, não tem como explicar uma coisa. É uma muita opressão na, no Uruguai. Muito, demais. Demais, demais, demais. E já em Madrid, não. Madrid é outra cultura, é uma coisa mais, parece que mais leve, talvez se deixe de demonstrar, mas tem alguém dizendo meu sonho é aprender a falar espanhol, não sei porquê. Ah, que Ó, bom. viu? Esse é o Fabrício. De repente ele é teu parente. O sobrenome dele é Rosa também. O Fabrício É, é aqui de Alvorada. Tá? Quem aí, ó. sabe? Quem sabe vocês não, né? Quem sabe? Em um Né? O mês eu pastor faço tu Jaime. falar, não tem. Aí, ó, Pastor Fabrício. Rodrigo, mais Ô, alguma Fabrício. pergunta aí? Não, só te falar uma coisa, Fabrício. Ô, Fabrício, vou te passar o contato do pastor Jaime aí, ó. Em um mês tá falando Manda vir aí. espanhol. Manda vir Não, aí. não. Na verdade, ô Jaime, nosso tempo assim ele estourou, mas eu queria, Tá antes da bom? gente dar tchau, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí pro pessoal que ouviu aí, que estavam participando, e vai ficar gravado, e tem muita gente que vai ver depois. Tá Qual é a bom. tua mensagem final? Olha, a mensagem que eu dou a todos aí, muita graças a Deus e por estar falando aí. Eu sempre tenho te acompanhado nessas lives aí, acho muito bacana o teu trabalho. A gente já fez um trabalho junto aqui na praia, no Capão da Canoa, te lembra, né? Tu veio com a tua equipe Claro. lá, um trabalho muito bom mesmo. E me sinto honrado. Não me sinto ao nível de estar aqui hoje, mas se Deus permitiu é porque é para ser, né? Eu pediria, assim, a mensagem que eu quero trazer é que essas pessoas que estão ouvindo nós aí se envolvam mais. Se envolvam. Que tem um cara aí, ó, que tá falando com nós aí. Esse cara aí, se ele pudesse, ele mandava 100, 200 missionários, mas não pode. Então, tá na hora de nós se envolver mais, ajudar mais, cooperar mais, fazer mais e financeiramente mais também. A missão. Ajudar a missão, ajudar os missionários que estão lá. A vida deles não é fácil, não é mole, não. E estão lá, assim, e não tem plano B. Não tem. É A. Só tem plano A, não tem plano B. E o plano A é esse. Se envolver, tá? Abraçar esse barbudo aí e ajudar mesmo. Eu não sou disso aqui que eu estou fazendo agora, viu? Eu não faço isso, mas olha, vamos, eu quero te ajudar financeiramente para te poder manter os caras que estão lá, porque os caras estão realizando o que nós, às vezes, a gente não pode, né? Não sei se
Essa é a mensagem. Não tem outra. Tá? Tem o que organiza, o corajoso que vai, que é corajoso. Pá! E aquele que tem que... Como é que ele ajuda? Ele ajuda o cara lá a se manter. O filho do que vai gosta de usar tênis bom, gosta de ir no shopping, merece. Gosta de sorvete, né? Então tem que ajudar essa gente que vai. Eu tive a honra e prazer de poder manter, que Deus me deu um trabalho que hoje eu posso. Mas eu sei e vi gente passando mal mesmo. De igrejas que mandaram aí e largaram lá para morrer. Largaram para morrer. Ah, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Confia em Deus sim, mas não deixa que Deus te use para te ajudar, né? Então pode ser um pouco dura essa mensagem aí, mas é isso aí, ó. Ajudar. Eu não posso ir, tu não pode ir, outro não pode ir, outro não pode, então que vai. Então que vai. E aí ele precisa do apoio. Precisa de um abraço, um carinho. Eu não vi esse missionário que tu trouxe aí, não deu? Não deu? Tô doido pra ver ele, uma hora eu vou ver, falar um pouco com ele, quero falar com ele. Eu quero ouvir esse cara, porque a gente tem que ouvir ele. Né? Ele tem a mensagem de Deus para nós, ele levou lá, sabe a dificuldade de estar indo aí. Mas alguém está ajudando ele com certeza, né? Então essa mensagem, Rodrigo, que Maravilha. Deus te abençoe, que mais pessoas possam se involucrar com nós para hacer a obra de Deus, tá? Amém. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, Jaime, meu querido, muito obrigado mesmo. Valeu aí pelo teu coração, por tu estar nos dando essa aula e obrigado por essa mensagem final. É uma mensagem realmente de quem viveu e é a mensagem que todo mundo que se envolve com missões gostaria de falar. Jaime, brigadão. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, valeu. Ó, daqui a pouquinho a Tati vai estar conversando no bate-papo do Eis-me Aqui com as mulheres. Não perca, 20h20 ela está aí. E eu encerro com meu amigo Jaime aqui, desejando que todos sejam abençoados pelo Senhor. Valeu, Jaime, abração. Tchau, tchau. Shalom aí pro canal. Até mais. Até.